E aí, ouvintes estrelinhas com a maior ressaca dessa podosfera. Como vocês foram de carnaval? Como foi? Eu tava ali no inferno. Tô chapado até agora com essa porcaria. O cão foi quem botou pra nós beber. Totalmente drogado. Bebi então as rodas, digo que eu sou cabaão. Sejam muito bem-vindos à Zona Etérea do Astro Brasilis, o podcast pra quem assinou Brasileirinhas por engano. Se você acredita em lei da atração, roda de cura, constelação familiar e que as Forças Armadas não iam atrasar o envio de ajuda aos Yanomamis, esse é seu podcast. Para mí es un privilegio total de presentar a la estrella de este programa. Eu sou a Chu, a sua futriqueira político astral, e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das estrelas. Que ressaca dessa semana de carnaval, hein, ouvinte estrelinha? Cala a boca, não te perguntei nada. A semana teve muita fantasia política engraçada pelos bloquinhos, furto recorde de smartphones, eu avisei. O irmão não vai receber a bênção. Uma tragédia sem igual no litoral norte de São Paulo e parlamentar bolsonarista passando vergonha no Pix, né? Errando o local da tragédia, cobrando providências do governo Lula, que já estavam tomadas há 48 horas. Cara, foi muita zica, então a gente já vai direto pra nossa leitura energética da semana pro governo federal, porque, né, prevenir é melhor do que remediar, não é mesmo? Vamos puxar um oráculo de cor. Não tô sacaneando não, ouvinte estrelinha. Esse oráculo parece que só tem vermelho, mas não. Deixa de ser mentirosa, bicha! E é óbvio, né? Saiu o quê? Vermelho de novo. Esse é o vermelho Ferrari. Energia de felicidade pro governo federal essa semana. Eu tô muito felizão aí. Aqui a espiritualidade tá me intuindo pra algum tipo de anúncio vitorioso de Dom Lula III e seu governo. Então fiquem todos atentos aí pra saber que vai deixar essa turma tão feliz, né? Vamos puxar um orixá. Xangô Agodô dando pinta aqui pra próxima semana. E ó, esse é o orixá da justiça, que mais uma vez se destaca forte. A justiça é cega? Parece brincadeira, viu, gente? Ó, esse é o Xangô Agodô. E o Agodô, pra você que é um ouvinte estrelinha curioser, é, na verdade, uma das várias qualidades ou títulos desse orixá. Dizem que o Agodô em Yorubá é bocejar. E o sinal de Xangô no céu é sempre um trovão. Então, Virgem Santa, né? Eu concordo e discordo, mas discordo concordando. Essa carta traz uma energia aí de aceitação e esperança de dias melhores. Atenção, então, novamente voltada para autoridades de justiça desse país. Misericórdia, o que vem dessa vez, né? Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Vamos puxar um zodiaco. Cheio, estrelinha. Energia de Saturno aqui pra próxima semana. Chega como um grande alerta geral pro governo. Qual é o conselho? Tá na hora do trabalho pesado começar de fato. E mais, avisa que a procrastinação de qualquer assunto considerado ou anunciado como prioridade pode sim virar um obstáculo que mais pra frente fica intransponível. Vai trabalhar. Então vamos lá, né, galera? Arregaça as mangas aí em Brasília, minha gente. Energias mais do que lidas. Rapidinho, né, hoje? Então bora ao que interessa, que são os assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, Lula e guerra na Ucrânia. O presidente Lula não tá sabendo lidar muito com esse conflito, né? Ele já deu declarações em que foi alvo de críticas razoáveis. E agora temos o Putin avaliando ideias sobre um acordo de paz de Lula entre Rússia e Ucrânia. Vamos saber dos nossos oráculos pra onde vai essa história. Seguimos em cima do muro? Lula vai conversar com Zelensky? Putin vai aceitar o acordo de paz proposto pelo Brasil? Fica por aí pra gente entender esse negócio. A relação de Lula e Tarcísio. A quinta série nesse país deu lugar à maturidade no atual governo. É mesmo? Frente às tragédias provocadas pela chuva durante o carnaval, no litoral norte de São Paulo, Lula correu pra cá e abriu um canal importante de ações pra ajudar as cidades atingidas. E colocou o atual governador em uma posição bem delicada junto a apoiadores do... Queremos saber como essa relação Janjo-Tarcísio vai evoluir daqui pra frente com os nossos oráculos. Vergonha vai ser aí no crédito, no débito ou no Pix. Mais uma semana passa e os políticos bolsonaristas seguem passando vexame, com notícias falsas, vídeos de ficção e cobranças atrasadas contra o governo do Lula III. Queremos aqui investigar com os nossos oráculos quando esse povo malandro vai aprender a fazer oposição de ideias, sem falsas narrativas, fake news. Ai, que preguiça. Zambelli versus o Jeg. Essa semana, a Carla Zambelli se atreveu a dar uma entrevista pra Folha. E com isso, amargou a declaração do...
de que a deputada Minion teria traído e fechado um acordo com o Xandão. A moça não sustentou a própria entrevista nem por um dia, já saiu contando história. Mas e aí, nossos oráculos vão nos responder. Seria esse o fim desse amor bandido e golpista entre os dois? Solta a vinheta! Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. Astro Brasilis chega ao episódio 37 e a guerra na Ucrânia chega ao seu primeiro aniversário nessa última sexta-feira, ouvinte estrelinha. Que merda, hein? Esse é o pior confronto na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e criou mais alguns milhões de refugiados. Arrasou com cidades inteiras e causou comoção no mundo pelas cenas de terror protagonizadas pelas tropas e armamentos russos. O Brasil não tem limites e tivemos a nossa cota de vexame dentro dessa história. Primeiro, metendo aquela fake news de que ele estaria mediando a paz entre o brother Putin e Zelensky. Cláudia, senta lá. Aquela visita que ele fez à Rússia, vocês lembram disso? Depois, com o mundo baixando sanções comerciais sobre produtos russos, foi na contramão. Fechou e comemorou acordos de importação de fertilizantes russos. Como se ele mesmo não tivesse falado merda suficiente pra fertilizar toda a safra brasileira de grãos nos últimos 4 anos, né? Aí tivemos o caso do deputado estadual que fez uma viagem bem suspicious à Ucrânia pra ajudar na guerra e acabou caçado por dizer que... Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E tivemos os voluntários burros, né? Que acharam que o confronto era tipo um jogo de tiro em primeira pessoa. Se meteram aí pra lá, deram localização de grupos paramilitares pros russos ao postarem stories e TikTok. E com isso, gente, vários perderam a vida. Deus que me perdoe. No momento, o governo Dom Lula III busca fazer a egípcia ficar de fora do confronto. Mas não sem antes dar declarações que podiam ter sido evitadas, convenhamos. Veja, naquela época eu disse uma coisa que eu consegui ouvir a vida inteira. Quando um não quer, dois não brigam. Até aquele momento, para quem não vive na região, sabe, não entendia muito bem por que aquela greve, que aquela guerra estava existindo. Aí eu acho que alguém deu um toque no Janjo, que deu uma melhorada nas falas mais recentes dele sobre o assunto. Nós precisamos criar um grupo de países que estejam com a disposição de discutir a paz. Porque a guerra, ela já foi feita de forma precipitada. Foi um equívoco, um erro histórico. A Rússia invadir, sabe, o território da Ucrânia. Mas a guerra está aí e agora precisa ter alguém para dizer, ô, gente, vamos parar. No final da semana, uma agência russa, que alguns jornalistas aqui no Brasil acham que integram o Kremlin, disse que Putin estaria avaliando as ideias de Lula. Mas o Lula nunca chamou o Zelensky pra um papo e agora quer chamar o Xi Jinping na chincha pra ajudar nesse rolê aí. Ai, que tudo! Pra gente entender melhor esse assunto todo, nós vamos usar o oráculo do Divino Feminino pra algumas perguntas. E a primeira é se Lula realmente será um protagonista de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Será? Vamos embaralhar as cartas. Eita, pularam 4 aqui. Meu Deus, mulherada quer falar e eu vou aceitar. Cá pra nós, né, que eu não gosto de fofoca, todo mundo sabe. Isis, Lilith, Sekhmet e Zoshuanjin. Eu acho que é assim que fala, tá? Vai ser burra no inferno! Ouvinte estrelinha, a carta de Isis fala justamente da pacificação de forças de oposição. Bem mal, yin e yang, vida e morte. Essa carta tem uma energia super forte e sexual. É desumano. Que é a da paixão, a efemeridade. Aí a gente tem a primeira mulher do mundo, Lilith, que é a vibe da paridade de armas, igualdade de direitos e do livre-arbítrio. Olha só. Lula, então, tem até aqui uma tendência energética a, de fato, protagonizar, ao menos em parte, esse debate de acordo de paz entre os dois países. Um pouco por ter expressado esse desejo de pacificação e por ter tomado a frente da situação em alguns aspectos, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Temos Sekhmet aqui também, a deusa de vermelho, que tem fortíssimas vibes de liderança, além de muita ousadia e agressividade, digamos, positivas. Essa é a deusa que busca justiça a todo custo, especialmente para os desfavorecidos. E aqui temos uma outra característica que, inclusive, né, dá match aí com o Lula como líder de Estado. Xuanjing. Cachaça. Zhou Xuanjing é uma espécie de guardião da paz. Então, ouvinte estrelinha, esse é o jogo que crava que Lula terá um papel fundamental nessa história. E pode ser o pivô desse acordo, sim. Isso se usar as características dessas 4 divindades femininas com sabedoria. Caralho, o maluco é brabo. Acho que então vale a gente perguntar se o presidente vai abrir aí um canal de comunicação com Zelensky e o que a gente pode esperar desse papo, né? Vamos embaralhar as cartas. Oh! Nossa!
Rita de Cássia, Miau Chan e a mulher vitela do búfalo branco. Caralho. Que porra é essa, Marreco? Gente, Rita de Cássia é a patrona das causas impossíveis. Eu preciso explicar essa carta pra vocês? Merda nenhuma. Desculpe. A energia do milagre total canalizada aqui pro Lula não só conseguir conversar com Zelensky, mas de cara já temos aqui um negócio, uma energia, um magnetismo muito, muito poderoso pra ele conseguir arrancar do ucraniano um acordo que até aqui é tido como impossível, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Miao Shan é apenas a princesa da misericórdia. E junto ainda vem de bônus uma energia forte de empatia. Você é o bichão mesmo, hein? Lula, portanto, vai finalmente compreender o lado do presidente ucraniano e, conforme indica a nossa última mulher aqui do jogo, que é a profetisa do caminho sagrado, vai conseguir encontrar um meio termo que segure o forninho de todo mundo aí. Gente, tô passada com essa leitura. Lula grandão, hein? Será que ele tem essa malemolência toda pra costurar um acordo de paz que pode ser considerado um dos mais importantes da nossa história? A relação entre Lula e Tarcísio. Vem estrelinha, sinceramente, eu ainda tô meio presa nessa leitura sensacional do bloco anterior. É meu coração que sente isso. E já que a gente tá falando de acordo de paz e relações inusitadas, essa semana o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, soltou mais um dedinho na mão que ele ainda tá segurando ali com o bolsonarismo. Após as tragédias do litoral norte, em especial em São Sebastião, o prefeito da cidade, o governador e o Lula se encontraram publicamente pra dar uma resposta e montar um plano de ação em conjunto. Eu acho que essa parceria que nós estamos fazendo aqui é uma fotografia boa para o nosso país. Eu queria até que você encostasse aqui, o prefeito, sabe? Eu não sei de que partido é o prefeito, eu sei de que partido foi o Tarcísio, sei de que partido que disputou as eleições, você sabe com que partido eu disputei as eleições, e veja que coisa bonita e simples. Nós estamos juntos. Acabou a eleição. Ele tem a obrigação de governar o estado de São Paulo, esse aqui tem a obrigação de governar a cidade e eu tenho a responsabilidade de governar o país. Se cada um ficar trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor. E é por isso que nós precisamos estar juntos. E olha, ouvinte estrelinha, não é de hoje que o governador vem se distanciando da extrema-direita que o elegeu. Lá no dia 1º de fevereiro, Tarcísio já havia dado uma declaração de que ele e Lula são sócios e que manteria uma relação republicana com o atual ocupante do Palácio da Alvorada. Quando o pessoal fala assim, Tarcísio, qual vai ser a sua relação com o governo federal? Eu digo, simples, eu republicano e eu agora sou sócio do governo federal, porque não existe a situação do Brasil ir mal e São Paulo ir bem, ou do Brasil achar que vai bem com São Paulo indo mal. O Brasil ir bem, São Paulo tem que ir bem, para São Paulo ir bem, o Brasil tem que ir bem. Então eu e o governo federal agora, São Paulo e o governo federal, eu e o presidente Lula, somos sócios. A gente vai ter que torcer e trabalhar para que o Brasil vá bem. E essa é a minha torcida realmente, que eu sou brasileiro e quero que o Brasil vá bem. Ele também essa semana ficou impressionado com a articulação do presidente. Fala, Lula! Lula. Que, de acordo com o Poder 360, teria confessado aos seus pares que Lula mostrou comprometimento de um verdadeiro chefe de Estado. Tentando enganar a gente. Sem tentar constrangê-lo em público. Né? Quem passou vergonha em live do Jeg sabe, né? Parece que o ex-ministro do... finalmente entendeu o que é governar e aprendeu que o que ele viveu não há muito tempo aí foi basicamente loucura, né? Isso aqui é um manicômio. É um verdadeiro manicômio. Já que tá tudo andando aí nos trilhos, vamos perguntar ao oráculo da Lua como será o futuro dessa relação entre federal e estadual mais adiante. Até porque vem aí privatização do Porto de Santos e da Sabesp. 2 assuntos que a gente sabe são delicados e são pontos divergentes entre Lula e Tarcísio. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Vamos lá então, bora embaralhar essas cartas aqui. Ui, nossa, pularam as 3 ao mesmo tempo, ok, vamos aceitar. Nó do Norte, Lua balsâmica e Lua nova em Sagitário. Bens a Deus, presidente, isso tá on fire! Esquece, o pai tá estourado. Esse é um jogo muito positivo e bem bonito, viu, ouvinte estrelinha? As energias do oráculo favorecem muito o entendimento entre os dois e, pasme, com respeito mútuo às diferenças, veja só. Deus escolheu as coisas loucas. O Nó do Norte diz que existe uma propensão de ambos a saírem de suas zonas de conforto e tentarem uma aproximação
aproximação de opostos, o famoso fora da caixa, né? A lua balsâmica veio no sentido de cura de dores do passado. E é basicamente, então, a frente ampla da governança acontecendo. Por fim, aqui, a lua nova em Libra é um golpe de sorte. Os dois estão no lugar certo, na hora certa, com entorno e circunstâncias certas. Gente, olha, o que coincidência na vida não faz, né? A gente tem que estar com um cadernal do lado, hein? Então, olha, eu nem acho que a gente vai precisar de outra pergunta aqui nesse momento da relação de Lula e Tarcísio. O que a gente vai fazer agora é torcer pra eles não saírem cagando essa relação, né? Que a gente tá falando aqui de um geminiano com um escorpiano que dá um belo match entre razão e emoção. Será que é verdade aquela história de que opostos se atraem? E aí, a vergonha vai no crédito, no débito ou no Pix? Oh, gente, estrelinha do céu. Saímos do âmbito de relações improváveis pro âmbito do óbvio lulante, né? Passou a eleição infestada de fake news pra tudo que é lado. E o histórico do bolsonarismo segue batendo os próprios recordes. São os idiotas úteis, os imbecis. Teve fraude confirmada. Foi confirmada a fraude! Teve o cachorro do Supremo preso. Foi dito agora, através do senhor Wilson Coroçala, prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. E depois ainda fomos campeões mais 2 vezes do Brasileiro e uma do Mundial em 2012. Que o Palmeiras não tem, infelizmente, ministro Toffoli. Teve meses de Cavaleiros do Aguardem até 8 de janeiro. E lá no dia 8 teve ainda a narrativa dos infiltrados petistas. E de lá pra cá, o bolsonarismo parece que perdeu uma parte de si. Convenhamos que parte do que foi perdido tá no presídio sem Wi-Fi, sem zap, né? Mas uma outra parte perdeu algum parafuso da engrenagem. E a fabriquinha de fake news alt-right agora vive chegando com atraso. Aí vem Rubens Barrichello! Nos dias posteriores à tentativa de golpe, tivemos a senhora do Shutterstock anunciada como uma idosa que morreu no ginásio da PF, devidamente ventilado por uma das mães da fake news nesse país, a deputada Bia Kicis. Não, gente, calma. Que a OAB acabou de confirmar o falecimento da senhora que estava lá sob a custódia da Polícia Federal. Eu só queria confirmar porque eu disse que eu não tinha certeza. Puta que pariu, caralho, que maconha boa! Só que fact-checking foi mais rápido que ela, e aí finalmente alcançamos esses doidos aí na corrida maluca de desmentir notícia falsa. Bia já passou um vexame aí, teve que se retratar. Você se fudeu! A família Manson brasileira, enquanto o papi tá escondido na Flórida, também só pisou no tomate de lá pra cá. Usaram diversas fake news podres, assim, que em questão de minutos foram desmascaradas. Não é que eles são apenas inconsequentes, extremistas, violentos e criminosos, golpistas. Eles são burros. Algumas, inclusive, foram hilárias, porque, olha, quando se checava o fato, a merda vinha do próprio governo do... Aí, na posse dos deputados, tiraram uma foto que imediatamente virou base de montagem de memes pela esquerda brincalhona. Chupa que a cana é doce, meu filho. Vergonha no crédito, né? Dudu Bananinha, o recordista de pauladas na internet. Eu acho é pouco. Nenhuma notícia falsa sobrevive por muito tempo. E uma das mais divertidas, acredite, foi criticar o governo Lula no carnaval durante a tragédia do Litoral Norte. O Dudu Thanks about the space. cobrou uma ação do presidente que foi tomada 48 horas antes e se perdeu total no personagem, ou seja, vexame no débito, né? Já o Nicolas... Chaveirinho da milícia, né? Se perdeu na geografia e confundiu a região litorânea onde tudo aconteceu. E passou vergonha no Pix mesmo. Meu Deus, a gente vai cansando, sabe? Até um certo vereador de São Paulo andou repostando manchetes sobre o nosso próximo assunto do último bloco e passou um recibo de que não leu o conteúdo da matéria. A imprensa vem sido super ligeira também pra desmentir os boatos. E na disputa pela verdade nas redes sociais, até aqui, o bolsonarismo tá tomando uma surra. Aí vem Rubens Barrichello! Só que eu fiquei curiosa, né, Ovem Estrelinha? Porque afinal de contas, essa gente mesmo vendo que mentira tá perdendo vez e sendo sufocada por uma tonelada de fatos, segue nessa estratégia, hein? Vamos usar aqui o tarô do Osho pra gente entender de onde vem tanta burrice? Então vamos embaralhar as cartas. Já tô empolgada. A orientação, o rebelde e o isolamento. Abandonada por você! A carta da orientação mostra claramente a falta da orientação, né, ouvinte estrelinha? Existe aqui uma tendência energética a esse grupo de políticos e apoiadores realmente estarem numa posição de barata voa. Eles estão completamente perdidos, porque a carta da orientação fala também sobre falta de planejamento, estratégia e liderança. Não!
Aí temos a carta do rebelde, que no tarô tradicional corresponde ao arcano maior do imperador. A mensagem principal de Osho nessa correspondência entre oráculos é basicamente um velho ditado que diz que pessoas esclarecidas não podem ser escravizadas. Eu perguntei alguma coisa pra vocês? Eu perguntei alguma coisa? Então temos aí um alerta pra esse povo. Vai estudar, caralho. No jogo, aqui no geral, não temos nenhum indicativo de que algo mude com essa turma, tá? Nossa, é um inferno isso. A não ser, assim, futuro deles, né, ouvindo estrelinha? Porque, ó, as fake news levaram esse povo todo pras cadeiras de deputados, senadores, e um deles até se elegeu presidente, né? Acabou o Brasil! Mas manter estratégia de narrativa, pós-verdade fake news, deve levar essa gente pro isolamento, que é justamente nossa última carta da leitura. Que morte horrível, né, gente? Jacares. Olha, só aprende quem não quer. E a gente sabe aqui que pra seguirem usando essa estratégia, é porque tem gente que acredita. Então, ficamos aqui na torcida pra que essa massa de manobra dessas pessoas finalmente caia em si. E claro que a gente tenha cada vez mais esclarecimento e campanhas pra pararem a disseminação de fake news. Ouvinte estrelinha, esse país precisa se desprogramar mentalmente do hábito de acreditar em notícias falsas. Segura nas mãos de Deus. Carlos Zambelli versus o Jeg. Sim, ouvinte estrelinha, sim. Aqui no Astro Brasilis, a gente deixa a fofoca e o fogo no parquinho sempre pro final, né? Acertou, miserável. A deputada Carla Zambelli tem sido presença frequente na pauta do nosso podcast ultimamente, né não? É verdade, quer dizer, às vezes não. E você me pergunta, Chu, o que foi que ela fez agora? Bom, essa semana a Zambelli quebrou o silêncio e foi entrevistada pela Folha de São Paulo. Na entrevista em si, gente, nada de novo. Ai, gente, a Carla é burra. A Carla é burra. Ela se segura pra não atacar o STF, faz uma declaração ou outra, mas uma delas, ela tem certa dose de razão. Ah, morre, diabo! E me internem por eu ter falado isso. Fume, beba, use droga, coma que nem um porco. Mas ó, o fato é que ela não tá errada dessa vez mesmo. Se o queria ser a voz da oposição, ele teria que permanecer no país e fazer isso ato contínuo à sua derrota das urnas. Vocês não acham? Ela falou algo de errado aqui, ouvinte estrelinha? Sensatez raríssima nela, o que confirma a regra, né? Você é burra, Carla, desculpa. Enfim, gente, é uma entrevista normal, nada fora do que a gente espera da Carla Zambelli. Mas olha só, horas depois, vejam quem se ofendeu. Adivinha? Bom, esse daí já vinha nervoso, né? Porque de acordo com ele, a Zambelli e a sua arma em punho no meio da rua, um dia antes do segundo turno, foram os reais responsáveis por sua derrota nas urnas. Agora, apoiadores do já consideram Carla Zambelli a mais nova comunista do país. E os ataques desse povo à deputada vêm subindo de tom nas redes sociais. Mito. O próprio disse aos seus aliados que ela o teria traído em troca de um acordo com o Cachorro do Supremo. pra ter suas redes sociais de volta. Bom, pra gente encerrar esse episódio, vamos de baralho cigano pra gente saber se essa relação entre Zambelli e o realmente chegou ao fim. Bora lá? Vamos baralhar as cartas aqui. O Sol, o Chicote e a Âncora. Carluxa, amigos, deixa eu falar, amada. Você é burra, Carla, desculpa. Não tem mais conserto essa relação. Não, por favor, não! O Sol com o Chicote juntos me mostram aqui que no passado essa relação foi muito feliz e prazerosa. Pelo menos do ponto de vista da própria Carla. Advogando em causa própria. Fica quieto. Ela se sentia parte da turminha, integrada, importante. Mas o Chicote aqui sozinho também tem o contexto da dominação e codependência da deputada nessa relação. Convenhamos, ela foi uma grande submissa do... E está um pouco desorientada sobre como seguir sem ele. É fato que ele está fora do Brasil. É fato que hoje ele não está nos dando direcionamento. E eu sinto falta, sim, desse direcionamento. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora sentem falta desse direcionamento. Também mostra um fim de relação bem conflituoso, cheio de rancor e muito agressivo. Então, foda-se, família brasileira. Por fim, temos a carta da Âncora, que confirma e fica estabelecido o corte da relação entre os dois. A Âncora, pra você saber, ouvinte estrelinha, é a carta do que fica estabelecido, concretizado, decretado. É mesmo? Agora, tal qual meninas malvadas, será que a Carla vai encontrar sua nova Regina George? Porque me parece, pelo histórico, ela não é boa líder, mas é ótima liderada, né? É a verdade, não minto. Estraga a própria vida em prol de macho, que é uma beleza. Então vamos embaralhar as cartas aqui.
Chegam os ventos da mudança e com eles um novo líder pra Zambelli chamar de seu. Temos a cegonha, o Jardim e o Cavaleiro aqui. A cegonha mostra que a Carla já está em processo de superação desse relacionamento tóxico. E com isso ela vem se prevenindo e browseando aí entre políticos um novo sujeito pra ela se derreter e ser leal. O Jardim confirma o que eu disse sobre ela gostar de ser liderada e submissa a outro político. Que é a carta do cuidado, né, gente? Ela gosta de cuidar. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! Talvez seja um instinto aí, então, de sobrevivência política ou um reconhecimento das próprias limitações em termos de capital político. Mas olha, a gente tem aqui a carta do Cavaleiro no fim do jogo, mostrando que esse novo líder chega em breve, que com isso, a Zambelli reinicia o mesmo processo de relação que ela teve com... Nossa! Que tristeza! Mas é isso, gente. Zambelli não é mais o Robin do Batman do Vale do Ribeira. E eu quero um hiato de ficar pautando Zambelli aqui no nosso Brasília, viu, ouvindo estrelinha. Então, tomara que ela dê um tempo pra gente respirar até a próxima presepada dela, né? Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigada, ouvinte estrelinha, por ficar comigo aqui sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos, pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Aliás, se você quer ficar firme aqui nessa constelação familiar, agora você pode ajudar o Astro Brasilis a sair do seu eterno Mercúrio retrógrado financeiro. Manda aí uma energia de troca acessando livepix.gg/astrobrasilis. Beijos especiais para todos os nossos queridos ouvintes estrelinhas que sempre interagem conosco no Twitter, no Instagram com as fotos das leituras de cada episódio e também lá no cu. Não esquece de seguir a gente, é @astrobrasilis, tá? E olha só, novidade agora, ouvinte estrelinha, vocês também podem ouvir os nossos episódios no nosso novo canal no YouTube. Procura a gente lá, Astro Brasilis, se inscreve, ativa o sininho, porque em breve teremos Astro Brasilis em vídeo. Olha! Socorro! Esse podcast usou referências de Equilibrium, Folha de São Paulo, CNN, O Globo, Valor Econômico, Carta Capital e os oráculos Lenormand, Osho Zen Tarot, Moonology e The Divine Feminine Oracle. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do país? Manda a sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi mais um Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterno. Um beijão pra vocês e até o próximo episódio. Aviso importante. Todas as tiragens de oráculos desse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, aí vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.